Olá pessoal, bem-vindo à live sobre constelação familiar. E vou dar uns minutos até as pessoas chegarem, depois na edição eu retiro essa parte do vídeo. E a live é sobre o outro como espelho. Então tem o contexto de se aprender na relação com o outro. E na relação com o outro, a gente esbarra com desafios, com dificuldades. É comum quando envolve emoção, envolve também atritos. As pessoas são diferentes e a diferença tem a ver com aquilo que a gente escolheu como traço preferencial em si. Então eu vou apresentar esse aspecto de o que você vê no outro tem a ver com você, e vou fazer isso de uma forma onde eu já aponto a solução. Então, um traço das lives que eu faço elas são focadas na solução e são uma aplicação da constelação familiar no dia a dia. Então, a estrutura que eu apresento uma breve explicação, conto uma história, depois eu contextualizo mais, falo da minha experiência como essa questão do assunto está na minha vida, e por fim a gente faz um exercício juntos, já para ter o benefício da mudança. E bom, então daqui a alguns instantes eu vou iniciar. Estou respondendo alguns comentários e mensagens. E deixa eu ver, são 7:02. O que mais eu posso dizer? Bom, na live eu estou experimentando um aplicativo que chama OBS Studio, então é novo para mim, ainda estou aprendendo, mas acho que agora está mais fácil de lidar. E então, deixa eu ver o que mais posso dizer. Eu vou fazer agora 4 lives por semana. Na segunda e na quarta no Instagram, e na terça e na quinta no YouTube. A vantagem de ser aqui é que vai ficar gravado. No Instagram dura só 24 horas. Basicamente vai ser o mesmo tema, a diferença é que no segundo dia eu trago um aprofundamento, até porque no dia anterior eu exercitei fazendo a live, então no dia seguinte fica diferente. Nessa semana eu fiz na terça, ontem e hoje, então essa semana foram 3 lives no YouTube. E aí eu estou aprendendo e me desenvolvendo no processo, tá sendo um desafio bem interessante poder compartilhar de forma prática a constelação. Então a ideia é a constelação familiar no dia a dia, ou seja, é usar para melhorar as relações, levar pro dia a dia, nesse sentido. Eu estou vendo que já são 7:03, já deu alguns minutos, então vamos começar. Essa live é sobre constelação familiar com um olhar para a relação com o outro. A ideia central que eu apresento o outro é um espelho, no sentido de você ver no outro tanto o que te incomoda em você, incomoda quando você vê no outro, quanto o que é bom em você também vê no outro. Então, das duas formas, a gente se vê nas outras pessoas. Em especial, eu vou enfocar aquilo que você vê no outro que te incomoda, porque isso pode ajudar no seu desenvolvimento emocional, no seu crescimento pessoal. Então, o outro é um espelho. Por quê? Por que o outro é um espelho? Porque faz parte da nossa natureza se identificar com os outros. Nós nos identificamos com os outros. E essa identificação é exatamente ver traços nossos nos outros. E aí é fácil identificar para o positivo, né? Quando você gosta de alguém, você está vendo nela algo que está em você, que você gosta em você. Quando você não gosta de alguém, você também está vendo nela algo que está em você e você não gosta de você. Não gosta disso em você.
E aí, como lidar com isso, né? A ideia é que quando você identifica, e você pode pensar em alguém, todo mundo, de maneira geral, vai ter alguém que incomoda. Então pensa em alguém que incomoda. Quando eu falo isso, eu lembro da academia, numa aula que envolve bicicleta e abdominal, e aí tem uma pessoa lá que fica reclamando, dizendo que está difícil e tudo mais. Essa pessoa na aula me incomoda. E até deixei de fazer essa aula e fui fazer outra. Mas uma coisa que eu aprendi com ela é que ela está me trazendo um olhar mais leve, de mais leveza. Acho que quando eu estou me exercitando, eu fico focado em fazer o exercício da melhor forma. Daí, quando alguém está falando o tempo todo, acaba me desconcentrando. Essa é a explicação racional. A explicação emocional é que, na verdade, eu me incomoda ver em alguém um lado que eu reprimi em mim. Não que eu tenha escolhido reprimir, na verdade foi a minha adaptação. Então, eu aprendi a levar as coisas muito a sério. Então, alguém que está falando o tempo todo, ao invés de fazer o exercício, está atrapalhando, é incomodável, incomoda. Então, eu imagino que você que está me ouvindo deve ter alguém que te afete dessa maneira, né? E no geral é isso, é um comportamento que você não faria, por isso que incomoda. E então nesse exemplo eu fazia os exercícios, mas ficava lá o tempo todo me incomodando. Nossa, qual é o meu aprendizado disso e que eu estou trabalhando? É me permitir descontrair mais. Porque eu vou levar tão a sério uma aula de. Esqueci o nome da aula. Mas era uma aula que envolvia bicicleta e fazia abdominal, fazia exercícios alternados com bicicleta. E então, para mim, ela como essa pessoa como minha sombra, estava me mostrando que eu levo a sério demais as coisas e que eu poderia descontrair. Por que eu não posso ficar contando piada? São 30 minutos de aula, por que eu tenho que usar todos os 30 minutos? É um, é um olhar que traz mais leveza. E também é um olhar de mais amorosidade por você mesmo. Quando você se olha e percebe que está tudo bem ser diferente, quando você aceita o outro que é diferente de você, você também se aceita. Você pode ser diferente e está tudo bem. A história que eu tenho para compartilhar é a história de dois viajantes. Em momento, o primeiro viajante, ele passou a noite numa cidade nas montanhas e estava caminhando para uma cidade na parte mais baixa. No meio do caminho, ele encontra um monge trabalhando numa lavoura e pergunta para o monge: olha, eu estou indo para a cidade aqui das planícies. Você consegue me dizer como que é lá? Eu achei a cidade muito barulhenta, as pessoas ficavam gritando umas do jeito das pessoas, a comida tinha um gosto, parecia que estava azedo, e a cama no hotel que eu fiquei, na hospedaria que eu fiquei, era muito desconfortável. Daí o monge fala: olha, então provavelmente você não vai gostar da próxima cidade. E o viajante segue seu caminho. Horas mais tarde, um outro viajante, também vindo da cidade das montanhas, indo para da planície, pergunta pro monge, pro mesmo monge: olha, como que é a próxima cidade? E o monge pergunta: como você veio das montanhas? Como que era a cidade lá? E o segundo viajante fala: olha, as pessoas falavam alto. E olha, eu achei interessante, elas são bem animadas, são bem entusiasmadas. A comida tinha um gosto forte. Daí eu encontrei algumas especiarias, coloquei e ficou do meu jeito. Eu gostei da comida também. Aí, e ficar numa hospedaria onde eu pude vivenciar o que as pessoas locais vivenciam foi muito interessante, foi uma experiência única. Eu gostei da cidade. Daí o monge fala para o segundo viajante: olha, então provavelmente você vai gostar da próxima cidade. E é essa história. E ela traz essa mensagem, que a gente vê as coisas do jeito que a gente é. Então, de alguma forma, a gente acaba levando o nosso olhar para tudo que a gente faz.
Isso é bem interessante, porque traz assim um olhar de autorresponsabilidade. Se as coisas não estão do seu jeito, você pode parar e olhar para dentro. O que depende só de você? Será que, vamos dizer assim, será que não são as suas lentes? Vou falar de lente, eu vejo o reflexo aqui nas minhas. Eu ainda vou resolver isso. Essa é a minha terceira live no YouTube. Se bem que eu já faço outras lives também, mas eu vou resolver essa coisa do reflexo nos meus óculos. Em breve vai ter novidade. Olá, Douglas Fontana. Boa noite. E eu tô escrevendo aqui, acho que eu vou cortar esse pedacinho. Essa pausa que eu tô fazendo. E, bom, quando fala então vamos falar da solução. Como aprender com isso? Como aprender com a pessoa que te incomoda? Já que a pessoa que te incomoda é o seu espelho, significa que dentro de você tem a mesma relação. Esse é um ponto de vista muito interessante, porque ele te libera de culpar o outro. Se o outro de uma forma te incomoda, o outro está te mostrando uma parte que você não aceita em você. Tá, vou contextualizar. É difícil a gente pensar que a gente também é um outro para a gente. Mas se você se observa, tem quem observa e tem o observado. Faz sentido? Se você se cuida, tem o que cuida e o que é cuidado. Em outras palavras, tem você e você. É possível dividir o você emocional, falar coração simbolicamente, e você mental e falar mente. Então tem a mente e o coração, dá para dividir assim para facilitar lidar com as partes. Quando você mistura e se trata como se fosse uma pessoa só, você tira a possibilidade de ficar fácil a sua mudança. Então a mudança emocional, a mudança pessoal, ela pode ser fácil se você permite que o seu pensamento fique focado no aqui e agora e na mudança positiva que você quer. E é disso que a gente está falando, eu usando nessa live. Bom, então, se o outro te incomoda, dentro de você tem uma parte sua que é igual ao outro que te incomoda. Então dentro de você tem você e tem a sua parte que é igual ao outro. Então dentro de você tem a mesma tensão, tem o mesmo incômodo. Como é olhar para isso? Já parou para pensar que nisso que eu falei, se você se incomoda com alguém, esse mesmo incômodo existe dentro de você. E não tem a ver com a pessoa. O incômodo que você sente em relação à pessoa é porque ela está te lembrando de um incômodo que já existe dentro de você. E por que isso está acontecendo? Vou colocar assim, de alguma forma, a gente fala que o campo na constelação familiar, ele é autorregulado e autorregulador. Então, a gente tem um campo e a gente está num campo energético, de informação. Um biólogo inglês, Rupert Sheldrake, ele chama esse campo de campo morfogenético. Quer dizer que é um campo de informação. A gente carrega um campo de informação que vem da relação com a nossa família. Então, quando a gente esbarra com alguém que a gente não se dá bem, essa pessoa está lembrando uma parte nossa. Daí, qual é o comum? Tentar mudar essa pessoa, certo? Só que não dá para mudar ninguém. A única pessoa que você consegue mudar, se você quiser, é você mesmo. E uma coisa interessante acontece quando você escolhe focar na mudança em você. É que você passa a ver as coisas diferentes. Então, você não vê o mundo do jeito que o mundo é. Você vê o mundo do jeito que você é. Quando você muda a sua relação com você, você muda a sua relação com os outros. E tem mais uma coisa interessante. Se alguém te trata mal, essa pessoa está te tratando do jeito que você se trata. E aí é um ponto interessante. Se alguém está te tratando de um jeito que você não gosta, de que forma você se trata? Já se fez essa pergunta? Então, se alguém te trata mal, de alguma forma, isso é um reflexo, né, no espelho, que é a outra pessoa, para você ver como você está se tratando. E aí eu vou explicar melhor. O você pode ser a mente
E o outro você pode ser o medo. É normal não ouvir o coração e se guiar só pela mente. A mente é a especialista em utilizar o medo para ignorar o que o coração quer. Daí você se guia pelo caminho seguro, só que o caminho seguro da mente. O caminho seguro da mente tende a ser infrutífero, tende a ser bem triste. É seguro, mas é triste, porque perde o prazer da vida, perde o sentido, que vem do sentir, que vem do coração. Então, quando você identifica alguém que você se incomoda, que você não gosta, essa pessoa está lembrando você mesmo. Aí eu falei que eu vou compartilhar uma experiência minha. Por muito tempo me incomodava pessoas autoritárias. Por quê? Porque refletia a relação que eu tinha com meu pai. Ele foi autoritário. Na minha infância, eu arrumei um jeito de sair de casa o mais cedo possível. Saí de casa aos 17, comecei a estudar 2 anos antes do concurso. E aí eu fui para um lugar mais autoritário ainda. Só que olha que interessante, como me incomodava as pessoas autoritárias. Quando eu falo alguém autoritário, é alguém que impõe as coisas aos outros, que fala alto, que grita, ou seja, que muda as coisas. Quando você se incomoda com algo assim, por exemplo, que era o meu caso, vou dizer, eu trabalhei isso recentemente. De 2 anos para cá eu me foquei em resolver essa questão. Porque existe um ganho. Quando você se incomoda com esse exemplo, significa que você está do lado do que foi vítima. Então, se um foi autoritário, o outro foi a vítima. Foi o que recebeu a imposição. Faz sentido? E aí, olhando dessa forma, então eu me identifiquei com a vítima, com o que sofreu a imposição. O que vai acontecer? O meu lado, que poderia ter a mesma energia de imposição, ficou reprimido. E aí, ou eu não vejo ele, ou eu só expresso quando eu estou sob tensão. Então, o aprendizado é, quando alguém está te incomodando, ela está te lembrando uma relação. E aí, tem uma coisa interessante, que o campo, ele atrai pessoas que vão te mostrar exatamente o que você não aceita em você, que era o meu caso. Quando eu comecei a aceitar isso, que era, eu também posso ser, eu posso usar isso. Porque tem uma coisa, não tem nada de errado ser autoritário. Porque o lado autoritário quer dizer o lado da força. Então não tem nada de errado ter força. Todo mundo quer ter força. E eu queria ter força, eu só não sabia o caminho. Aí, há 2 anos, eu acabei me focando e trabalhando isso, com a ajuda da constelação familiar também. Então, e aí qual é o aprendizado? Você é os dois lados. Eu, nesse caso, nesse meu exemplo, era os dois lados. Eu era o que tem consideração, que é o bonzinho, vamos colocar assim, e o lado que tem força, que é visto como malzinho. Né? Então, no meu ponto de vista de criança, meu julgamento era: meu pai era errado e eu era certo. Ele era errado porque ele não me ouvia e impunha o jeito dele. E eu era o certo porque eu estava sofrendo isso. E me afastei e segui meu caminho. Então existe um aprendizado que é: você é as duas partes. Eu sou as duas partes. Só que eu estava reprimindo o autoritário. E por muito tempo eu me sentia desconfortável em me expor. Ou seja, quando eu tinha que falar em público era desconfortável. Por quê? Porque eu estava reprimindo em mim o lado que eu podia fazer isso. Porque o se expor tem a ver com a força, com a confiança. E de alguma forma, quando eu me percebi mais como bonzinho, eu abri mão da força. Então o que eu estou trazendo é: a ideia é que todo comportamento é certo num dado contexto e que escolher reprimir um comportamento e assumir outro é viver pela metade. Então, o espelho que é a outra pessoa para você é uma oportunidade de você se tornar integral. Ou seja, a individuação que o Jung fala, psicologia junguiana, que é o processo de você se tornar mais você, é se tornar qual você? É o você em essência, é o você espírito, o você self. Só que esse você em essência é tudo, são todas as partes. Daí o resgate vem da aceitação, de ver todas as experiências como
certas do jeito que foram, até porque já foram, já passou. É muito importante ver o passado como certo do jeito que foi. Porque se o passado é certo do jeito que foi, você é certo do jeito que você é. E aí você está disponível para conseguir o que você quiser da vida. Eu vou passar por exercício agora, mas a mensagem então é: aproveita alguém que te incomoda e vê como você é igual a essa pessoa. E de alguma forma procure entrar e aceitar que você também é igual e que está tudo bem. Eu antes, quando me incomodava com alguém autoritário, estou lembrando de um curso que eu fiz, que o professor tinha uma postura autoritária. Eram 3 professores. E tinha uma que ficava gritando, era curso de teatro. Tem que correr mais rápido, se não correr vai ficar correndo até 10 da noite. Aquilo me incomodava, eu ficava com má vontade. Nem era muito tempo de corrida, eram 10 minutos de corrida. Para mim não era muito tempo. Só que eu ficava incomodado e a corrida ficava muito ruim. Daí uma coisa que eu passei a fazer, já que eu percebi que eu era o único prejudicado, eu passei a dizer para mim: está tudo bem, está tudo bem, estou respirando, está tudo bem. Aí eu percebi que quando eu focava na minha respiração e focava no que eu estava respirando e que eu estava bem, aquele incômodo que eu sentia com a pessoa autoritária não afetava o meu bem-estar. Então essa é outra dica. Quando você tiver alguém incomodando, leva a atenção para o fato de que você está bem. Você está respirando e está bem. Não se permita entrar na negatividade. Quando você entra na negatividade, aí complica tudo. A experiência fica ruim para você. E aí o exercício final é você olhar para uma pessoa. Então escolha uma pessoa que te incomoda. Ok? A gente vai trabalhar com ela de uma maneira bem rápida e prática e você pode repetir esse exercício quantas vezes quiser. Com a mesma pessoa. Normalmente com a mesma pessoa não precisa repetir na mesma hora. Porque quando você faz o exercício já muda alguma coisa na relação. Mas você pode repetir o exercício com outras pessoas. Tá? Então, escolhe uma pessoa que te incomoda. Ok? Olha para ela. Percebe como você se sente ao olhar para ela. Daí, percebe se ela olha para você ou se ela olha para outra direção. E se ela estiver olhando para outra direção, imagina que ela olha para você e percebe o que muda. Agora, imagina que você tem uma parte sua que é igual a essa pessoa. Então pensa no você que é igual a essa pessoa que te incomoda, só que imagina que o você que é igual a essa pessoa está atrás dela. Então agora você está vendo a pessoa que te incomoda e atrás dela um você, que pode ter qualquer idade, que pode ser a idade quando você era igual àquela pessoa, ou quando você era o todo. E aí você está vendo então a pessoa que te incomoda e atrás dela um você, talvez mais novo, talvez da infância, que tem o mesmo comportamento. E é como se o incômodo que você está sentindo por essa pessoa que te incomoda, na verdade, tem a ver com o você que está atrás dela. Ok? Agora você tem tem essa imagem e separa. Então você vai ver o você, deixa eu arrumar aqui a mão, o você que estava por trás da imagem que da pessoa que te incomodava e a pessoa que te incomodava. E quando você tem essas duas imagens, percebe o que muda. Eu desconfio que ficou diferente, que a pessoa que incomodava agora talvez já não incomode tanto. Como é para você agora? E outra coisa, agora você olha para você, que de fato você antes se incomodava, porque você não aceitava essa parte. E olha que interessante, ela é a sua, esse você é a sua cara metade. É a parte que você precisa para ficar em paz. Daí você pode falar para você, para esse você, eu agora te vejo. Você faz parte. E eu te agradeço pelo que você me traz de bom. E percebe o que muda.
Se você quiser, você pode imaginar que pega nas mãos do seu outro você e pode dar um abraço, de forma a você sentir que agora pode haver sim uma conexão. E aí, como foi a experiência para você? Se alguém quiser comentar como foi, pode comentar. E de alguma forma a gente chegou ao final dessa apresentação sobre o outro como espelho e como usar isso para o seu autoconhecimento. No site constelasp.com.br, se você quiser, lá você acessa uma ferramenta que eu criei, chama-se 10 perguntas antes de constelar, que te ajuda a ver o que da sua família te afeta. Quais são os acontecimentos que podem estar te afetando hoje e impedindo você de viver como você gostaria. Além disso, você pode optar, é outro presente, por fazer uma sessão gratuita de 25 minutos de constelação familiar online. Várias pessoas já fizeram, tem os depoimentos lá no meu site, constelasp.com.br, você pode passar lá para assistir os depoimentos das pessoas. E é isso. E nesse período que a gente está em casa, o meu foco são eventos online. Tanto atendimento online, que já fazia, mas agora é também em grupo. Então, dia 18 de abril, que ia ter um evento presencial, vai ser um evento online. Eu ainda estou escolhendo qual plataforma eu vou usar. E vai ser um evento beneficente, ou seja, todo o valor arrecadado vai ser doado para alguma causa ligada ao combate do coronavírus. E aí no formulário de inscrição tem lá a opção para onde vai ser destinado o dinheiro. E eu vou divulgar em breve esse evento. Já estou comentando para começar a divulgação. Bom, então é isso. Obrigado aos participantes que estiveram presentes na live. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Acabou.